aí pessoal, passamos para as semifinais, então vambora pro vídeo pós-jogo e informação de Money entrando no São Paulo. Vambora pro vídeo. E aí pessoal, antes de começar o vídeo, não deixe de entrar aí no venderifa.net.br, parceiro do canal, para concorrer a uma camisa oficial do São Paulo ou um Pix de R$500. Uma rifa é 15, mais 3 sai por 30 e 5 por 50. Então quanto mais rifas você comprar, menor o custo e mais chances de ganhar. Então, no link na descrição ou no comentário fixado, dá uma força lá e concorre a uma camisa oficial do nosso tricolor. Então vambora pro vídeo. Semifinalista da Copa do Brasil. Parecia, Vitor Birner, que seria com menos emoção, né? Era o que o primeiro tempo mostrava, até quando o São Paulo abre 2-0, dominando o jogo. Acabou sendo com emoção no fim. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Rodrigo Bueno, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs do esporte. Quando se fala do São Paulo, é preciso que sempre a gente lembre do contexto de um time que não tem um grande título há um tempo considerável. Um time que foi acostumado em quase toda a vida a ganhar as principais competições. E você mudar esse cenário não é alguma coisa tão simples e, apesar de algumas pessoas discordarem, como o professor Calçade, não é apenas uma questão técnica. Eu acho que a questão técnica é fundamental, a questão coletiva é fundamental. Mas o futebol tem alguma coisa a mais, que queiram ou não, por mais que não sejam esses os jogadores que geraram os tantos anos que o São Paulo está sem ganhar um grande campeonato, que isso vem para o time. O São Paulo não tem um time tecnicamente tão especial assim, uma boa equipe, melhor que a do América, para fazer uma comparação. Taticamente, eu acho o São Paulo um time mais bem preparado que o América. Depois a gente vai falar sobre o jogo hoje, apesar de uma coisa que não gostei no posicionamento da equipe depois da perda do Miranda expulso. Mas eu acho que hoje tem uma coisa muito positiva. O São Paulo tinha que classificar. E pelo que a gente viu nos últimos tempos, quando o São Paulo perde um jogador expulso ou quando o São Paulo toma gols tolos, ambos os gols hoje, responsabilidade do Reinaldo, o que também não é uma novidade, tá? Algumas dificuldades do Reinaldo ali, em marcação, esse tipo de questão. Primeiro lance, para mim, depois eu opino sobre o cartão e o pênalti, vamos deixar para depois. O São Paulo sempre, até contra times tecnicamente piores, o São Paulo vinha perdendo a classificação, vinha na hora H faltando alguma coisa que não permitia que o São Paulo segurasse o resultado que precisava. O São Paulo segurou. Meio que na raça, seja como for, é um mata-mata. É óbvio que o São Paulo não está satisfeito com a qualidade do futebol da equipe depois da expulsão, mas eu acho que o São Paulino deve estar muito satisfeito com a postura do time, da torcida, porque você só ouvia a torcida do São Paulo lá, principalmente depois que o São Paulo perdeu o jogador expulso, atuando fora de casa. Gigante. E é o que dava para exigir dessa equipe hoje. Não dava para exigir mais dessa equipe. De agora em diante, já falar depois, a situação para o São Paulo no campeonato fica mais difícil. Mas hoje eu acho que é um dia para o São Paulo comemorar. O São Paulo superou erros individuais de um dos seus jogadores. O São Paulo superou a falta de um atleta. O São Paulo superou um momento que o São Paulo, nos últimos anos, quase nunca conseguia lidar. E está na semifinal da Copa do Brasil, onde o São Paulo poucas vezes chegou. Chegou uma vez na final, chegou outra com o Diniz, né, e foi eliminado contra o Grêmio. Nessa última década, o São Paulo chegou umas três vezes na semifinal. 2015, 2020. Três vezes. É a quinta, mas num período de 10 anos, o São Paulo tem frequentado mais as semifinais da Copa do Brasil. Não tem conseguido dar o passo para a decisão. Então, mas eu acho que dentro do que a gente podia esperar do São Paulo na Copa do Brasil, o que a gente pode esperar, o São Paulo chegou aonde era possível, olhando os adversários que o São Paulo teve até agora. De agora em diante, é uma outra história, a gente conversa depois. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, Paulo, Jean, Calçade, Birner, fã de esporte. Olha, o Birner falou muito que o São Paulino tem que festejar hoje. Eu vou ampliar um pouco esse leque aí, porque o São Paulino hoje estava muito ligado no mercado europeu, janela de transferências, e nesse jogo da Copa do Brasil, por questões orçamentárias. O São Paulo ganhou 8 milhões de reais hoje com essa classificação. Claro que o feito, a façanha esportiva, não é uma façanha, né? Mas a classificação tem esse componente de ainda permitir sonhar com um título que é inédito para o São Paulo. Mas o São Paulo que tem dificuldades financeiras, então o São Paulo não é como o Flamengo ou o Palmeiras, que quando classificam nem pensam enquanto estão ganhando, né? Porque já tem ali, né, um robusto cofre por trás. O São Paulo possivelmente vai ganhar 13 milhões de reais amanhã com a venda do Casemiro para o Manchester United. E o São Paulo lamenta muito que o Antony não foi
para o Manchester United. O Manchester United ofereceu 80 milhões de euros. O São Paulo ia ganhar aproximadamente 70 milhões de reais. Olha, pra você fazer a comparação, o São Paulo ganhou 8 milhões de reais hoje com a classificação. Se o Antony tivesse sido negociado e o meu Ajax querido não aceitar 80 milhões de euros no Antony, realmente não sei onde é que vai parar isso. Mas você vê, o São Paulo está muito preocupado com passar pelo América, né, chegar a uma semifinal, mas também buscar esse dinheiro meio que alternativo ou aleatório que possa mudar a situação do clube a médio e longo prazo. Sobre o time em si, é um time valente, é um time guerreiro. Igor Vinícius, que é um batalhador, tecnicamente não é um grande jogador, mas está fazendo o que pode, o que não pode pelo lado direito. O Caleri não tem um jogo que ele não sai ferido, machucado, rasgado, com hematoma. A luta dele, a entrega dele é algo contagiante para o São Paulino. Então é um time que tem muito espírito de coração. Hoje teve muitos dos seus sustos por conta dos experientes jogadores do time. O Reinaldo Miranda também, né? O Miranda que vai ser desfalque na partida de ida contra o Flamengo. A gente vai falar mais desse jogo. E é claro que o São Paulo é o mais fraco dos semifinalistas. Então o São Paulo entra como franco atirador para mim, especialmente porque ele vai enfrentar o melhor dos semifinalistas, que é o Flamengo. Não importa se decide no Morumbi ou no Maracanã, o São Paulo é o patinho feio, é a quarta força dentre os semifinalistas, eu já posso dizer assim. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. A gente estava lá com o GC, né, com a Tarja, dizendo vale mais pelo resultado do que pela atuação. É claro que vale mais pelo resultado do que pela atuação de maneira geral, mas eu acho que vale muito pelo comportamento. Aí um pouco, né, em cima daquilo que o Birner estava falando, porque à medida que o tempo ia passando, à medida que o América faz aquele gol no final do primeiro tempo com a penalidade, aí o Miranda é expulso, aí vem o gol de empate, tudo se desenhava para mais um daqueles roteiros de eliminações inusitadas contra um time indiscutivelmente mais fraco, um time menos capaz do que o São Paulo, porque o São Paulo viveu muito momentos como esse nos últimos tempos. Então eu acho que vale também, porque eu discordo de quem eu vi algumas críticas, o São Paulo está recuado, né? Meteu todo mundo lá atrás, está se segurando por uma bola para de repente o jogo ir para os pênaltis, mas na verdade, eu acho que assim, não consegui ver toda a pressão do América que muita gente viu na reta final, depois, e sobretudo da expulsão do Miranda. Então eu acho que o São Paulo, pelo menos nesse aspecto comportamental, de não começar a tremer, não começar a sentir o gol do adversário, não sentir a expulsão do Miranda e conseguir a sua maneira de dar uma cozinhada no jogo ali, sobretudo na meia hora final, eu acho que tem os seus méritos. Então tem um mérito comportamental também. É claro que pela diferença dos dois times, a gente podia exigir mais do São Paulo, a gente podia até achar que o São Paulo poderia ter se classificado nos dois confrontos com mais facilidade. Mas é um clube gigante num momento conturbado da sua história, um momento que pesa, que faz com que os jogadores sintam, e acho que pelo menos nesse confronto especificamente, ele não sentiu. E aí é o que o Bueno falou, na semifinal, eu acho que assim, o São Paulo na boa, ele entra, eu nem acho que seja o patinho feio dos 4 semifinalistas, olhando para o que o Corinthians jogou até aqui, por exemplo. Não acho que dê para dizer, nossa, o Corinthians está voando, o São Paulo não, o Fluminense, que esteve muito bem, já não está mais tão bem assim. Então, eu até acho que o São Paulo está muito mais próximo dos outros 2 semifinalistas do que do semifinalista que ele enfrenta. Esse é o problema, né? É que a semifinal do São Paulo não é nem contra o Corinthians, nem contra o Fluminense, porque aí eu acho que a gente teria confrontos parelhos. A semifinal do São Paulo é contra o Flamengo, que aí, indiscutivelmente, leva uma boa vantagem no favoritismo, pelo menos, em relação a esse confronto. Paulo Calçade, e assim, eu até ouvi de um São Paulino na redação, olha, esse é o melhor primeiro tempo do São Paulo em muito tempo. Até o pênalti, né? Até o pênalti, quando o América diminui. Até o 2-0. Jogou muito bem contra o Bragantino no final de semana. Jogou. Aí depois de fazer 2-0, o São Paulo diminui um pouco o ritmo, o que talvez seja natural, jogando fora de casa. O América tenta dar uma crescida e aí surge o pênalti. Depois a expulsão e o desenrolar do segundo tempo tem um outro roteiro, né? Boa noite. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Para você que nos assiste, esse é um jogo fragmentado, né? Porque ele tem até os 30, aos 29 está 2-0 para o São Paulo. Tem marcos, né? Marcos, assim, bem claro. Aí você, tá bom, e que São Paulo existia dentro de campo aos 29 quando fez 2-0? Existia um São Paulo que lutava. Um São Paulo que não foi com a vantagem, não foi jogar com a vantagem. O São Paulo foi jogar, sim, com a vantagem de outra forma. Você tem 2 maneiras de lidar com a vantagem. Uma é
ignorá-la. A outra é ficar ali encastelado na área. O São Paulo falou, dane-se, vamos jogar. Eu acho que quando a referência ao melhor primeiro tempo é para essa parte, de ter uma vantagem, ignorar, vai para cima, e era um jogo ali, né? Pegado, de divididas, depois faz 2-0, bom, é natural que o América saia de uma, assim, intensamente, e aí o São Paulo baixou um pouquinho, porque o São Paulo, quando fez 2-0, fez 2-0 com nenhum chute a gol do América. Aí o São Paulo congela seus números e até o final do primeiro tempo só dá a América até chegar ao empate com gol de pênalti. E vem a expulsão do Miranda, é outro marco, lá no segundo tempo, 13 minutos, toma o 2-2 aos 20. Bom, e aí foi segurar o placar, que se tem mais um gol, aí do América vai para a disputa de pênaltis. Acho que tem momentos do São Paulo para serem isolados. Quando você tem inferioridade numérica, não adianta querer analisar muito comportamentos, né? O São Paulo sobe para marcar o adversário com a menos. Esse jogador a menos vai faltar em algum lugar. E aí? Quem vai se expor? E até que o São Paulo andou subindo. Ainda mais com 2 gols de vantagem, né? Mais do que deveria. Acho que ainda mais com 2 gols de vantagem, porque eram 2 gols de vantagem. Por mais que tivesse 2-1, né? Quando estava 2-2, a partir do 2-2, e um jogador a menos, aí o São Paulo acho que em alguns momentos subiu até demais, porque você fica exposto ao América chegar com vantagem numérica no setor de chute a gol ali, de área, né? Ali no funil. Se vai para os pênaltis, o São Paulo teria dificuldades, porque os principais batedores estavam todos fora do jogo, né? Na ordem, Reinaldo, Luciano, Caleri, os Igors, né? Vinícius e Gomes, que bateram pênaltis recentemente. São Paulo tem tido sucesso em pênaltis, né? Passou na Sul-Americana pelo Ceará assim, eliminou o Palmeiras, né, da competição dessa forma. Então o Rogério não pensou visivelmente nisso. Ele estava preocupado, obviamente, especialmente depois da questão do Miranda, de segurar e controlar o jogo. Acho que o Nicão entrou bem, né? O São Paulo tem alguns jogadores. Se o São Paulo não é um time que tem muita velocidade, né? Não tem, o Rogério sempre reclamou de jogadores, falta de jogadores de beirada, de velocidade. O São Paulo tem muitos jogadores que sabem segurar bem a bola. O Nicão, por exemplo, entrou bem para fazer esse papel. O Patrick também tem essa característica. Então o São Paulo conseguiu suportar ali os últimos 25 minutos, um pouco mais, né? Tivemos 8 minutos de acréscimo, né? Então pelo menos meia hora. O São Paulo conseguiu suportar a pressão do time do Wagner Mancini. E o Rogério está de parabéns, porque ele sempre priorizou o Campeonato Brasileiro e parecia deixar um pouco de lado as Copas. E o São Paulo pode ser eliminado na semifinal da Sul-Americana, pode ser eliminado na semifinal, só que além do retorno financeiro, ele colocou o São Paulo hoje numa posição de destaque. O São Paulo não disputa o título brasileiro, mas o São Paulo está em outras duas frentes, e são poucos os clubes hoje que estão em duas Copas também, né? O Flamengo talvez é aquele que realmente está brigando por tudo. Mas eu falei com o Jean outra vez sobre a previsão orçamentária do São Paulo. São Paulo chegar nas quartas de final do Brasil era o que estava lá. Olha, chegar a quartas de Copa do Brasil, ok. São Paulo já está na semifinal. Chegar à final da Sul-Americana. O São Paulo está a 2 jogos de alcançar esse objetivo. E acho que é um título importante e muito viável para o São Paulo, né? Final em Córdoba contra talvez o Del Valle, né? Ou o Melgar, né? Passando pelo time do Jorginho, né? Pensar só no próximo jogo, por enquanto. Eu sei, mas é muito mais viável para o São Paulo. Ele parece o técnico. É o técnico do time. Não é, porque a partir do momento que eu falo que o São Paulo tem que lidar com uma fase que vários clubes grandes tiveram que lidar, de um jejum de títulos importantes. Tá nas quartas de final. Mas discutir a final. Eu falei aqui sem medo de quebrar a cara. O São Paulo é o patinho feio, o frango atirador na Copa do Brasil. Na Sul-Americana é o contrário. O São Paulo é o grande candidato. O São Paulo está para a Sul-Americana como o Flamengo está eu acho. Aí acho a comparação boa, É o Atlético Goianiense, o Melgar e o Independente Del Valle. Um jogo em campo, uma final vai ser em campo neutro, na Argentina, e a gente sabe que a torcida do Del Valle não é grande nem no próprio país, é do Melgar também, né? Então vai ter o semente de São Paulo indo para a final, vai ter uma invasão de quase 50 mil São Paulinos na Argentina. São Paulo jogaria em casa, né? Então a chance é muito boa. São Paulo decide em casa contra o Dragão, que tem vindo de placares elásticos, né? Perdendo várias partidas de 4 e tal. Então, digamos bem... O São Paulo deve ter uma nova remessa da terceira camisa, lançada recentemente a partir da segunda-feira da próxima semana. O primeiro lote foi vendido, as 4 mil camisas acabaram em pouco tempo e garantiram cerca de R$1 milhão de receita. A grande lamentação dos dirigentes do São Paulo é que a Adidas não se preparou para um volume maior de vendas, certamente garantiria ainda mais dinheiro. Seguindo com o rival, é a chance de o Tricolor faturar mais de R$81 milhões com 2 atletas que não são mais do Tricolor, eu me refiro a Casemiro e Antony. Mas curioso é que esses nomes não estavam mais sendo discutidos e falados lá na Europa. Mas o Manchester United resolveu atacar em peso e com força tanto no Ajax em relação ao Antony quanto no Real Madrid em relação ao Casemiro. Se as negociações foram fechadas nas cifras
que o Ajax e que o Real Madrid querem, o São Paulo pagou esses 81 milhões de reais, vou te explicar cada um dos casos. O Real Madrid tá pedindo 70 milhões de euros ou 367 milhões de reais para vender o Casemiro. O Tricolor é clube formador do Casemiro e teria direito a 3% do valor do negócio, ou seja, 11 milhões de reais. E há quem diga na Europa que o Casemiro já topou se mudar pro Manchester United numa proposta absurda do ponto de vista financeiro e salarial para ele. Em relação ao Antony, essa negociação, essa renderia ainda mais dinheiro. O negócio havia dado uma esfriada nos últimos dias, mas, de acordo com a imprensa europeia, o Manchester United voltou a carga e com tudo para fechar com o Antony. Até conversei com uma pessoa envolvida, a pessoa reconhece que desde terça-feira as conversas foram retomadas entre o Ajax e o Manchester United. O Ajax pede 80 milhões de euros, que hoje equivalem a 420 milhões de reais. São Paulo tem direito a 20% da mais-valia, ou seja, do valor que exceder 16 milhões de euros. Somando essa grana, com um mecanismo de solidariedade, porque o Antony também foi formado no São Paulo, o Tricolor estima ser capaz de faturar cerca de 70 milhões de reais com a eventual transferência do Antony da Holanda para a Inglaterra. 70 milhões do Antony, mais 11 milhões do Casemiro, e a gente está falando de 81 milhões de reais que chegariam para resolver praticamente todos os problemas financeiros emergenciais do São Paulo. O Tricolor que ainda não conseguiu quitar as dívidas referentes ao Leco para com o elenco do São Paulo. Em 2020 o Leco suspendeu metade dos pagamentos e o Júlio Casares está tendo dificuldade em quitar essa dívida. São Paulo que tem tido problemas também com pagamento de comissões, de prêmios aos próprios jogadores. Tudo isso seria solucionado e o Tricolor poderia fechar a temporada de 2022 sem que precisasse de forma desesperadora vender mais um jogador. E aí, pessoal, terminou agora. Ufa! O São Paulo se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Não foi do jeito que esperava, feliz pela classificação. Mas o São Paulo tinha um jogo da mão. Com menos de 30 minutos, o São Paulo tinha 2-0 à frente do placar. E aí o São Paulo, como fez contra o Ceará no jogo da Sul-Americana, pelos seus próprios erros, quase entrega a partida. No final do primeiro tempo, aí, a América, que não tinha chegado com perigo, consegue um pênalti numa bobeira do Reinaldo, é o que eu digo, né? Na Sul-Americana foi o Wellington que deu o passe lá pro gol do Ceará. E nesse o Reinaldo começou a reação da América com o braço abertaço dentro da área. E aí o segundo gol vem depois de expulsão do Miranda, em que o nosso querido Helder pede pro Miranda deixar. Se o Miranda deixa, o Everaldo entra com bola e tudo. Então, assim, feliz pela classificação. São Paulo ainda nas 3 frentes. Ainda aqui no Brasileiro mais para competir, mas as demais ainda tem chance de título, no Brasileiro nem tanto. Mas aí tem que ter uma reflexão, né? Em 10 anos aí que o São Paulo fica, não, ano que vem a gente tá montando um elenco mais forte pro ano que vem. O São Paulo tá se reestruturando, a história é sempre a mesma. E a história é sempre a mesma. E o São Paulo aí vem passando sufoco com times de menor expressão nacional do que o próprio São Paulo. E agora vai pegar um gigante que é o Flamengo, uma equipe organizada, uma equipe que tá jogando o fino da bola. E vai ser difícil, muito difícil. Ainda mais se o São Paulo continuar variando dentro do jogo. O São Paulo não consegue matar uma partida. Todos nós ficamos muito felizes agora no fim de semana na vitória contra o Bragantino, porque foi 3-0, foi uma vitória tranquila, mas é algo raríssimo, né? É o que eu brinco assim, o São Paulino, o Tricolor não tem paz, essa que é a verdade. Mas uma vitória com destaque para o Luciano, né, que fez os 2 gols do São Paulo. O Caleri, sempre brigador, que tomou muita falta, e o juiz fez muita vista grossa, o juiz bem caseirinho, para ser sincero. Mas eu também não estou aqui para ser crítico de arbitragem. Outro destaque do São Paulo, além de Caleri e Luciano, vai para o Igor Vinícius. Eu que critiquei muito no canal, mas ele está bem demais. Só não foi até o final como o Caleri, por exemplo, porque cansou. E o Luciano porque foi uma opção tática. No momento que você fica com -1, você tem que rever a equipe. E aí o São Paulo sofreu, né? Tomou um gol muito rápido, assim que perdeu o Miranda, e aí assustou, pensei, foi pro brejo. Mas aí conseguiu segurar até o final. E foi mais suado do que precisava ser. A verdade é essa. Aí o São Paulo se classifica. O São Paulo bate mais uma meta, porque a expectativa era chegar nas quartas. E seria muito decepcionante você passar pelo Palmeiras e não passar pelo América Mineiro, com todo respeito, né? Agora contra o Flamengo, jogo grande, o Flamengo na melhor fase, com uma equipe com qualidade técnica melhor. Mas é clássico, tudo pode acontecer. É só o Rogério Ceni entender que a vida sem Igor Gomes e Nestor. Com todo respeito, eu sei que o Nestor e o Igor Gomes de vez em quando fazem bons jogos, mas tem muita vontade, correm bastante e tal, mas falta aquela qualidade, né? E aí eu vou uma observação, o Nicão depois entra e consegue segurar um pouco a bola, né? O São Paulo conseguiria segurar a bola. Então é isso. Eu acho que o São Paulo já está reformulando o elenco para o ano que vem, mas ainda tem que rever algumas peças. E é isso. Feliz pela classificação, mas poderia ter sido melhor do que foi, né? Menos sofrido do que foi. Então é isso, pessoal. Fica aí um vídeo pós-jogo e com análise e opinião também dos comentaristas aí do Linha de Passe, com react. E esperemos aí agora, fim de semana tem clássico e logo em seguida já tem semifinal da Copa do Brasil. Aqui no São Paulo não tem respiro não. Então é virar a chave brasileira, depois virar a chave Copa do Brasil. Amanhã tem sorteio para ver, logo daqui a pouco, né? Para quem vai ser o mandante do primeiro jogo, quem vai ser o mandante do segundo jogo. E veremos. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok?
Saudações cores, um ótimo fim de quinta, ou início de sexta a todos, e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.